Meus amigos, fazia muito tempo que o Brasil não vencia, não goleava e não empolgava tudo ao mesmo tempo. E dando sinais de que há esperança. O Carleto pode tirar, depois de 3 anos jogados no lixo, um time de futebol para a gente competir na Copa do Mundo. O 3-0 contra o Chile, para além de uma vitória dentro de casa, de uma despedida de alto nível diante do torcedor, eu acho que foi um troféu de paz entre a seleção e a opinião pública. E eu não estou colocando aqui só a imprensa, eu estou também colocando, óbvio, a voz de quem está na arquibancada. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp e etc e tal. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, assim, mas imensamente a audiência que a gente teve na estreia da GETV. No YouTube, por exemplo, a gente chegou a bater 1,5 milhão de aparelhos conectados simultaneamente, fora as milhares de outras pessoas que estavam conectadas nas outras opções que a GETV disponibiliza para ser acessada, incluindo aí o TikTok, o ge.globo, o Globoplay, que tinha uma multidão, e a gente depois teve acesso aos números, um número surpreendente, inclusive, já que era uma transmissão dividida com Sport TV e Globo, que são gigantescos e tradicionais e enormes, e a gente estava começando ali, engatinhando a nossa história nas plataformas digitais. Fora Samsung TV Plus, TCL, LG e por aí vai. Então, cara, assim, um sentimento de uma felicidade plena, gigante, assim, porque parecia um bando de estudante colocando um projeto novo no ar, sendo que esses caras estão num grupo que tem 100 anos de existência e fazem parte da maior empresa de comunicação da América Latina. É muito doido, é o que a gente viveu no Maracanã ali. Andaram saindo umas notícias aí, porque eles tinham uma meta de não sei quanto, e não é verdade. E eu estou falando isso com uma convicção de quem participou de todas as reuniões. Não tinha meta. Simplesmente porque você tem 500 métricas de 500 lugares diferentes. Então não tinha meta. Até porque era um primeiro passo num canal que não tinha nem 7 milhões de inscritos. A gente está chegando a isso hoje. Então, foi muito, mas muito melhor do que a gente imaginava, assim. A recepção das pessoas da Globo foi um negócio maravilhoso, sabe, assim. O Luiz Roberto, velho, o cara que hoje é o número um de uma emissora desse tamanho, o cara abraçando a gente com um sorriso no rosto, falando que, meu irmão, se divirta, a gente tá aqui para conectar mentes e corações, se a gente fizer isso junto é mais fácil. Cara, o Luiz Carlos Júnior, o Lédio, o Ricardinho, Alex, pô, o Felipe Diniz, Mansur. Eu não vou nem conseguir citar todo mundo aqui, Ana Thaís, cara, que recebeu a gente de um jeito. Fora os chefes que estavam ali vibrando, velho. Nossa, foi muito legal, velho. Foi muito legal, muito legal. Um dia histórico mesmo, um 4 de setembro, que a gente jamais vai esquecer, porque você dá um primeiro passo de qualquer coisa dentro do Grupo Globo, é uma parada que, assim, na história a gente já tá. Pode ser que você considere uma história ruim, mas a gente já está na história, e fazer parte disso é maravilhoso. Falemos do jogo agora, porque a gente não estava ali para qualquer coisa, né? A gente estava ali para estrear uma emissora e a gente estava ali para estrear logo no Jogo do Brasil, que meteu 3-0 no Chile, um adversário acessível historicamente, que nunca venceu o Brasil jogando em solo brasileiro. Contando com o jogo dessa quinta-feira, a gente está falando de 24 vitórias do Brasil, 7 empates e nenhuma derrota. Se a gente pegar os últimos 11 jogos entre Brasil e Chile, o Chile fez um gol no Brasil. Um gol. É muita diferença, né? É muita diferença. Então, assim, era um jogo para ganhar. E ganhar bem. Acho que era isso que as pessoas esperavam. Era isso que o torcedor que foi ali e não pagou barato esperava. E ele teve isso. Porque mesmo num primeiro tempo em que o Brasil só fez um gol e que em algum momento o estádio deu uma arrefecida, deu uma desligada, o time fez o que era para fazer.
dominou as ações, empurrou o Chile para trás o tempo todo. Eu vi no SofaScore o mapa de ação do primeiro tempo. Todos os jogadores do Chile, eles estavam da linha do meio-campo para trás. Todos, rigorosamente todos. Esse era o comportamento médio dos jogadores do Chile, da linha do meio-campo para trás. Então, o Brasil praticamente jogou um primeiro tempo de futebol society, só que com 21 caras na metade do campo, porque só o Alisson estava no campo defensivo do Brasil e o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, mas também quase na linha de meio campo. Então era difícil achar espaço mesmo, exigia paciência, exigia drible, exigia improviso. O Estevão fez isso, o Martinelli fez isso, o João Pedro fez isso, o Rafinha tentou também, mas o Brasil não estava nem errando o último passe, ele estava errando o último drible. O Estevão teve uma chance, não conseguiu, o João Pedro teve uma chance, não conseguiu, o Martinelli teve uma chance, não conseguiu. Mas o volume, o Brasil não deixou em momento nenhum cair este volume. Em algum momento ele deixou de criar situações. E aí foi um período ali do primeiro tempo que o estádio foi ficando mais em silêncio. E aí não era culpa exatamente daquele jogo. Era um saldo negativo que a seleção tem hoje com o torcedor. É como se ativasse um gatilho ali, né? Putz, cara, será? Já de novo, 0-0, time chato, não tá ganhando e tal. Mas aí a gente tá falando do time do Ramon, do time do Diniz, do time do Dorival. A gente tá falando de uma sequência ruim. Pós-Copa do Mundo, o Brasil pegou 3 anos e jogou no lixo. Tanto que, eu disse isso no outro vídeo, o Ancelotti fez aí 40% de testes nessa última convocação. Se a gente pegar o time titular do Brasil, a gente consegue dizer que o Douglas está em teste, o Wesley está em teste, o João Pedro está em teste, o Estevão está em teste, o Martinelli mais ou menos, assim, não sei se é teste, mas para ser titular a concorrência ali é pesadíssima, né? Porque tem o Vinícius Júnior. Então, fora a galera que estava no banco de reservas, os caras estavam voltando para a seleção, né? Casos do Paquetá, por exemplo, e do Luiz Henrique. Luiz Henrique, para muitos, e ele foi eleito o melhor em campo, acho que sem exagero nenhum, mas o Paquetá jogou uma barbaridade. Acho que o João Pedro fez um jogo bom, o Estevão fez um jogo muito bom, o Martinelli fez um jogo de muito volume, o Casimiro, de novo, um jogo muito seguro, o Bruno Guimarães fez um jogaço, e ele é o cara que talvez que mais tenha crescido de produção com o Ancelotti. Ele vinha se entendendo já ali com o Dorival, atuando com o Gerson. Parecia que a gente tinha encontrado o nosso meio, mas é um outro nível Casimiro e Bruno Guimarães. E o Bruno Guimarães pisando na área, solto, sendo o cara muito mais próximo daquele Bruno Guimarães que a gente já viu no Atlético, já viu no Newcastle e tal, em que ele joga até um pouquinho diferente. Mas o Ancelotti tem um time agora que tem mais movimentação, que tem mais trocas, que tem muito mais consciência do que está fazendo, que tem uma recomposição, uma transição muito mais consciente, que marca alto de maneira muito mais eficiente, e que isso ficou muito claro no jogo contra o Chile, quando o Chile tentava fazer transição, e era mais ou menos o que restava a esse Chile que está em completa transformação, né? Era um time que só tinha 2 titulares repetidos da última rodada, esse time está mudando totalmente, e só tinha a transição como arma, e o Brasil matando as jogadas na raiz para nem correr risco, né? O Bruno Guimarães fazendo essas faltinhas, o próprio Douglas quando precisava fazia, o Rafinha lá mordia também, então um senso coletivo muito interessante, e que também viu alguns talentos individuais aflorarem ali, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Estevão fez um primeiro tempo muito bom, não só pelo gol, e é um improviso de bicicleta muito legal. Então o Ancelotti, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Isso é uma evolução gigante comparado ao time absolutamente instável e exposto que a gente tinha antes. Quando eu falo que a gente jogou fora 3 anos, é porque, de novo, faltando menos de um ano para a convocação, a gente ter 8 nomes garantidos na Copa é muito pouco, né? Sinal de que falta muita coisa. E tem várias incertezas, assim, qual é o papel do Rodrigo? Ele tem vaga para voltar? E o papel do Neymar? Ele vai ter brecha, não vai ter brecha? Outros caras ainda têm chance? Por exemplo, o Gerson. Agora teve corte e o convocado foi o Andreas Pereira, não o Gerson. Então fica difícil. Assim, o Richarlison está seguro, não está? Eu achei muito bonito da parte do Ancelotti colocar o Richarlison com o jogo já resolvido para tentar fazer um carinho e um afago num cara que precisa desse cuidado psicológico um pouco maior. Tem a confiança do Ancelotti por já ter trabalhado com ele, acho que foi o auge
Richarlison foi no Everton, e eu achei bonito da parte dele, porque na hierarquia ficou claro, o João Pedro passou à frente, tanto que foi titular. E na sequência entrou o Caio Jorge, não o Richarlison. Richarlison entrou por último, entre as 3 opções de 9 que o Ancelotti tinha. Mas o jogo estava resolvido, ele falou, vai lá se divertir, vai participar também dessa festa. E o clima no Maracanã no segundo tempo foi outro, o Ancelotti talvez tenha demorado um pouco nas mexidas, mas as mexidas foram interessantes. Como ele já não vai ter o Casemiro no jogo contra a Bolívia, porque ele está suspenso, ele colocou o Andrei, deu mais dinamismo ao meio. O Andrei é um cara que não é melhor que o Casemiro, mas acho que talvez cuide melhor da bola. E aí a gente ficou com um meio um pouquinho mais técnico durante um tempo ali, né, com o Andrei, Bruno Guimarães e tal. Achei interessante de ver. Gostei da alternativa, quando ele opta por sacar o Martinelli para colocar o Paquetá. Em tese, ele tinha opções para preencher aquele lado esquerdo, porque boa parte do jogo ele ficou com um ponta de pé invertido do lado direito, né, que saía da direita para dentro, e aí isso foi o Estevão e o Luiz Henrique durante o jogo inteiro, e do lado de lá ele tinha um ponta clássico, né, aquele ponta de linha de fundo, o ponta do cruzamento, o ponta que tenta todas, e o Martinelli é impressionante o nível de aproveitamento do Martinelli. Abria menos corredor para o Douglas, tanto que o Douglas subiu pouco, mas quando subiu, subiu muito bem, e é uma ótima notícia o Douglas pelo lado esquerdo, que foi uma surpresa para muitos. O Wesley já aproveitava muito mais o corredor aqui, porque o Estevão ou o Luiz Henrique caíam para dentro e deixavam o corredor para ele ir. Fez um jogo muito bom, mais um. Acho que ele está ganhando pontos enormes para estar no grupo, não necessariamente para ser titular, mas o Wesley é uma arma interessante que vai se consolidando repetidamente nas convocações do Carleto. E do lado esquerdo, o Douglas pega um ambiente ali que não tem um dono, que está vago, e faz um jogo muito bom. Para você ter uma ideia, e olha esse número aqui do SofaScore. Inclusive, assim, fica a dica, tá? Para baixar o SofaScore, que é o meu parceiro mais antigo neste canal. Eu não estava ainda em Globo, eu não tinha ainda nem tanta moral na TNT, não tinha feito nem final de Champions ainda, e os caras já estavam comigo. Desde 2020, desde 2020. A gente está falando aí de mais de 5 anos já de relação com o SofaScore. O link está na descrição do vídeo para você baixar. O aplicativo é 100% de graça. Baixou, você vai ter acesso a tudo isso aí. E a números, a estatísticas. A gente pode, se a gente quiser, vamos pegar o desempenho do Bruno Guimarães. Eu consigo ter o mapa aqui. Olha como ele atuou na fase ofensiva. Olha o quanto ele acertou de passe, 91% de passe certo. Inclusive foi um dos caras que mais acertou passe no time do Brasil. E aqui a gente tem a separação por estatísticas, né? Por exemplo, passe certo, eu posso separar aqui o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, foram os caras que mais acertaram, mas assim, com menos pressão, né? E aí vem o Douglas Santos, que de novo, para mim, fez um jogo mas muito bom, né? Ganhou mais da metade dos duelos, dos duelos pelo chão, ele ganhou metade, duelos pelo alto, ele ganhou todos. Então, assim, ele não tem aqui assistência, mas ele tem o passe-chave para o primeiro gol. É ele que coloca o Rafinha na cara do gol para finalização. E aí, no rebote, o Estevão faz o gol. Um jogo muito bom, muito animador do Douglas, que acho que aproveita um vácuo ali. E se a gente pegar as estatísticas do jogo, a gente vai ter um amplo domínio da seleção, com 22 finalizações contra 3 do time do Chile, mais de 64% de posse de bola. Assim, de novo, o Brasil fez rigorosamente aquilo que se esperava dele, que é dominar as ações e aí mostrar, ou tentar mostrar para o torcedor que, para além do resultado, para além dos 3 pontos em si, você tinha mais fluidez, mais entrosamento e mais, eu usei até esse termo na transmissão lá da GTV, mais tesão. E acho que alguns jogadores mostraram isso muito, né? Por exemplo, o Luiz Henrique, a camisa da seleção cai nele como uma luva, assim, sem peso, né? Ele é tão, às vezes parece tão aéreo assim, que ele não sente esses pesos, né? Nem da camisa do Botafogo, nem da camisa provavelmente do Zenit, nem da seleção. Todas as vezes que o Luiz Henrique jogou pela seleção, ele foi bem, antes mesmo do Ancelotti. Ele ficou de fora ali na primeira convocação do Carleto e volta agora, e acho que para não mais sair, viu? Para não mais sair. A disputa vai ficar cada vez maior. Aquele lá direito, o Estevão fez um ótimo jogo e o Luiz Henrique também. Aí você tem o Rafinha que cai por ali, e é o próprio Rodrigo, que isso é um problema para entender qual é o status do Rodrigo hoje na cabeça do Carlo Ancelotti. E aí precisa ver ali, porque muitos desses caras saem do lado para dentro,
tem o Rafinha hoje ali naquele papel, o Paquetá que entrou num papel multifuncional também, pisando na área, e acho que também volta para não mais sair das listas, e entender como utilizar, ou se é que ele vai utilizar o Neymar aí, que obviamente foi pauta por ter ficado fora da convocação e o time ter ido muito bem. Acho oportunista o discurso de que, tá vendo, a seleção não precisa, que debate, já não tem problema, não precisa nem do Vini, nem do Rodrigo, nem do Neymar. É assim até o próximo jogo, né? E o Brasil não vai tão bem, volta toda a discussão. Eu defendia e continuo defendendo a tese de que o Ancelotti deveria ter convocado o Neymar para observar de perto e tirar todas as dúvidas que ele eventualmente tivesse, porque sim, o Neymar não está 100% e talvez nunca mais esteja dentro de um 100% que a gente já viu e projeta. O novo 100% do Neymar pode ser 80, 70 do que ele já foi. E para saber o que esse percentual representa na prática, nesse nível de treino, com esse nível de companheiro, com esse nível de cobrança e de intensidade, eu acho que tem de ver de perto. Por isso que eu defendi a convocação. Não é passar pano, não é ser advogado do Neymar, não. É apenas não abrir mão de um talento geracional e de um cara com uma enorme influência dentro do grupo. Porque ele é ídolo e referência para praticamente todo mundo. E sim, isso é importante. Ainda mais numa competição em que você vai ficar ali 40, 45 dias juntos, se tudo der certo, né? Porque você vai um pouco antes e tal, e se for até a final, você vai ficar muitos dias juntos. Eu acho importante. Então, eu, no lugar do Ancelotti, teria visto de perto. Mas é óbvio que a vitória, do jeito que foi, com fluidez, com entrosamento, com diversão, com o torcedor tendo uma sintonia, uma sinergia muito legal com o time no Maracanã, inclusive no pós-jogo, é claro que isso enfraquece o discurso e deixa a pauta Neymar um pouco de lado. Mas esta questão voltará na próxima convocação e na seguinte e por aí vai. Então eu teria resolvido esse problema logo agora e visto de perto, para falar, putz, será que está tão distante assim? Será que, pô, beleza, eu tenho recebido o relatório do Santos ou eu tenho visto o jogo pela TV? E é uma coisa, a outra coisa é você trabalhar de perto com o cara, ele reagir aos treinos, ele reagir aos pedidos de treino, ele reagir a de fato o trabalho. Meu ponto é só esse. Dito isso, animador os 3-0 contra o Chile. Aí você vai falar, mas é o Chile, um time com vários jogadores com menos de 23 anos, com um técnico interino, o lanterna da competição, com a pior campanha da história do Chile nas eliminatórias nesse formato. E você está certo ao pensar isso. Mas na Copa do Mundo, o Brasil vai ter vários jogos desse perfil, com times que abdicam de jogar, que se fecham por completo, que, entre aspas, né, tentam atrapalhar o jeito de jogar da seleção. Para chegar até o mata-mata e eventualmente uma final, você passa por vários jogos assim, com seleções piores que você. A Copa do Mundo para o Brasil, de fato, ela passa a ficar casca grossa e contra gente de olho no olho, normalmente, historicamente, a partir das quartas de final. Então a gente está falando de uma Copa do Mundo que, na prática, para o Brasil, 3 jogos importam. Isso historicamente falando. Ah, já fomos eliminados nas oitavas? Já, em 90. De lá para cá, não mais. A gente sempre chega, pelo menos, nas quartas de final. Então, na prática, a gente precisa jogar, e bem, quartas, semi e final de Copa do Mundo. É para isso que a gente trabalha, é praticamente para isso que a gente vive. Até lá, tem vários jogos do perfil de Chile, Bolívia, Japão, Coreia, né, que o Brasil ainda vai enfrentar. Se conseguir aí pegar um ou outro europeu de segunda, terceira prateleira, mas Espanha, Inglaterra, França, Argentina, que acho que é uma galera que hoje está descolada aí na frente como favoritos, essa moçada aí, normalmente a gente pega das quartas para frente. E até lá a gente precisa ter um time pronto e lapidado. E nesta quinta-feira eu acho que a gente ganhou alguns meses, talvez, até nessa preparação, depois de ter jogado 3 anos no lixo. Então, obrigado, Carleto. Você devolveu um pouquinho de esperança para geral. É nóis. Se inscreve aí no canal. Não o Carleto, você. Se o Carleto quiser também, tá valendo. Valeu, grande beijo, é nóis.